Olá, seja bem-vindo, eu sou o Felipe França. Eu sou o Gilmar Fessner, olá e seja bem-vindo. Hoje vamos conversar com a expert Márcia Peixoto. Vamos falar um pouquinho da especialidade dela, que é o CS, que é o Customer Success. Ela que já impactou mais de 1.000 empresas, né, com essa técnica, muita habilidade, né, e tem muita história para contar. Eu vou passar já direto a bola para que ela se apresente, né, e fale um pouquinho desse currículo que ela tem. Então, muito obrigada pelo convite, me sinto muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Me chamo Márcia Peixoto e atuo nessa área de sucesso do cliente há 8 anos, um pouco mais de 8 anos. E já fiz diversos cursos, formações, mas eu acho que o que mais me deu bagagem é a prática, né? A prática e a experiência em atender diversos segmentos e tudo mais. Hoje atuo de forma presencial e online, mas o online hoje para mim é o que é onde eu tenho o máximo, né? É onde eu consigo atingir o máximo número de clientes e em 9 estados do Brasil já. Legal, bacana. E para quem não conhece, né, explica pra gente o que é CS. Perfeito. CS é o Customer Success, é o sucesso do cliente, né? Então, o que é esse sucesso do cliente, né? É quando você ajuda o cliente a alcançar um objetivo com o teu produto ou serviço. Então, hoje é tudo, a gente tem acesso à informação muito fácil, né? Então, a gente já chega num estabelecimento, em algum lugar, preparado. A gente já sabe o que a gente quer. Então, quanto mais rápido você ajudar o teu cliente a chegar num resultado com o que você oferece, mais ele vai ter sucesso. E aí vem também experiências nesse processo, atendimento e tudo mais. Se fala muito em atendimento, né? Até quando às vezes pergunto para um estabelecimento qual que é o teu diferencial, eles dizem, eu atendo bem meu cliente, né? Exato. Atender bem, na verdade, a gente sempre pensa, é a tua obrigação, senão tu nem desce pro play, né? Mas o CS, então, é tu atender bem e dar continuidade para esse cliente, né? Exato. Esses tempos eu estava olhando um gráfico que saiu que dizia, né, quais são os principais motivos pelos quais os clientes vão embora da tua empresa. E os dois maiores é por um mau atendimento e por falta de resultado do teu produto ou serviço. E eu até inverteria a ordem. Eu acho que primeiro você tem que dar resultado, né? O cliente vai olhar para isso e depois para o atendimento. Então é um conjunto de você atender bem, mas fazer com que ele alcance resultado com aquilo que ele está comprando, né? Não basta atender, né? Tem que fazer e mostrar para o cliente com que ele entenda, né? Tem essa percepção que eu acho que aí é onde tem grande parte do desafio, né? Exato. Até teu trabalho, eu estava olhando lá na tua rede social, tu fala bastante de churn, né? Então o churn pode dizer que está ligado com o cliente fazer e entender qual que é a proposta de valor que a empresa entrega. Exato. E assim, você pode ter diversos clientes, às vezes na mesma área, no mesmo segmento, mas cada um vai entender, vai ver um benefício, né, diferente da tua empresa, com o que você oferece. Então, o teu desafio é entender o que o cliente viu de valor e entregar aquilo que ele viu de valor. É porque o cliente, na verdade, sempre está pelo motivo dele, né? Nunca pelo motivo da empresa, né? Então tá aí o desafio, né? É, a gente tem um amigo em comum que é o professor Cláudio, ele diz assim, o professor ele tem um grande desafio que ele tem que entregar valor para 30 cabeças dentro da sala de aula que tem um perfil completamente diferente, né? Que traduzindo uma linguagem corporativa seria isso, né? É a mesma coisa. Teu cliente está ali, a tua audiência está prestando atenção, ele quer mas só que cada um está numa bolha isolada, vamos dizer assim, né? Isso. E aí, como fazer isso, né? Exato. Eu sempre digo assim, né? Muita gente é mais ouvir do que falar. Então é entender realmente o que o cliente está querendo dizer, né? O que ele vê ali o que ele está enxergando, que ele precisa alinhar a expectativa para entregar aquilo. Porque tu imagina, né, nessa sala de aula, a mesma coisa, você tem uma base de clientes, cada um enxerga de uma forma diferente. Você fala, pô, mas o serviço, o produto é o mesmo, né? Como isso? Mas é porque ele está num momento diferente, né? Ele está numa expectativa diferente e esse é o grande desafio. Entender o que o cliente quer e entregar o que ele precisa. Entendi. E qual o impacto, assim? Porque tá muito relacionado ao atendimento, então tem muita gente que de repente tá ouvindo e tá pensando, mas eu já faço um bom atendimento e tal, já tô bem nesse quesito. Qual que é o impacto real, qual o resultado que quem aplica o CS tem no negócio? Eu diria que é lucro, né? Porque assim, quando a gente vai conquistar um cliente novo, a gente começa a investir em diversas formas, né? Seja em agência, em tráfego, em propaganda, enfim, dependendo do negócio, você tem o famoso CAC, né? O custo de aquisição de clientes. Então, para conquistar um cliente novo, você tem um custo e um esforço, que pode ser pequeno ou grande. Quando você tem o sucesso do cliente, é você vender mais para sua base. Fidelizar o teu cliente a ponto dele não querer ir embora. Então, tudo que você vender a mais para um cliente que você já conquistou, que você já teve aquele custo, o teu lucro é maior.
Então, eu digo que a principal motivo pelo qual a pessoa, né, a empresa deveria pensar em CS é para ter empresa mais lucrativa e sustentável. Né? Então, você ganha em diversos fatores, né? Melhora a tua reputação da marca, porque os clientes vão falar bem, enfim, tem várias coisas, mas acho que o principal mesmo é lucro. Massa. Isso, perfeito. E qual que é a tua história no empreendedorismo? Como que você começou a falar, bom, vou empreender e vou empreender com CS? Muito bom. Na verdade, a verdade é, eu nunca pensei em empreender. Não vim de uma família de empreendedores que falava assim, não, você vai ter o seu próprio negócio, não. Eu vim de uma carreira corporativa, né? Vim da área da tecnologia, então eu brinco, né? Eu já desenvolvi sistemas, já fui programadora, já fui qualidade de software, né? Suporte ao cliente. E quando eu comecei a interagir mais com o cliente, comecei a me identificar muito com isso. E em 2017 eu estava trilhando essa carreira, né, corporativa, eu cheguei até a gestão de estagiária, né, a gestora, e aí o meu chefe na época falou assim, olha, eu vou te dar um desafio, você vai implantar o sucesso do cliente aqui na empresa. E assim, pouco se falava, né, em Joinville mesmo não tinha curso, eu lembro que ele falou assim, a gente vai pagar um curso para você e é em Curitiba, então você vai lá, faz e aplica aqui na empresa. E 2017, se a gente for ver quando nasceu o CS, né, 1995, 2000, no Vale do Silício, então assim, o Brasil já estava atrasado, né, e aí eu fiz esse curso e aí como gestora eu implantei nessa empresa que eu estava, e deu muito certo, então de 2017 a 2019 foi implantando e revertendo muitos clientes que queriam ir embora, e vendendo mais para base, e fidelizando, e eu pensei, puxa, isso dá muito certo, né, é o caminho, e eu sempre tive assim muito de ouvir o cliente, então quando o cliente estava muito bravo, querendo devolver o produto, e a Márcia lá, né? Vai lá ver o que estava acontecendo. Eu ia e voltava com uma proposta de horas a mais. Aí as pessoas pensavam, mas como, né? O que acontece? Então é muito de ouvir o cliente, de entender o momento que ele tá, né? Ele vai te falar tudo, o que ele quer, o que ele não quer e assim por diante. E aí, em 2019, final de 2019, eu pensei, por que não levar isso para outras empresas? E não é só para tecnologia, né? Eu enxergava que todo mundo que tinha cliente poderia ter o CS. E aí eu abri meu primeiro CNPJ e comecei a trabalhar com consultoria. Então foi aí que veio, né, essa vontade de levar o CS para mais pessoas, para mais empresas e tudo mais. Então dá pra dizer que o CS é a arte de transformar uma coisa ruim em uma coisa boa e uma coisa boa numa coisa melhor ainda. É isso. Sim, a gente pode resumir nisso, né? Então a fidelização é fazer com que o teu cliente fique feliz e saia falando bem da tua empresa. Porque, consequentemente, é o marketing mais barato, né? É quando ele fala bem, faz a propaganda e traz um outro cliente de indicação, que o teu custo é zero. E assim a roda vai girando. Bacana. É para todo mundo o CS? Qualquer pessoa consegue executar isso na empresa? É para empresas de todos os portes? Perfeito. A gente sempre fala daquela pirâmide, né? Quando o empresário está começando, ele está focando em quê? Em vender. Ele ainda não tem cliente, ele precisa vender para começar a girar a empresa dele, né? Então, o foco dele é sempre na venda. E eu diria assim, você pode começar assim e melhorar depois, passar pela dor do crescimento e melhorar quando você sentir que os seus clientes estão indo embora. Ou você pode ter a mentalidade de começar certo, né? Então, desde os primeiros clientes, você já começar a trabalhar essa base, esse relacionamento para fidelizar. Não tem certo ou errado, tem momentos e mentalidades diferentes. Mas eu digo que o CS é para todo mundo que quer ter marca forte, empresa lucrativa e sustentável. Acho que esses são os 3 pilares, assim, porque daí ele vai investir nisso. Agora, para quem que não é o CS, para o empreendedor, né, que eu digo assim, que é resultado a qualquer custo. Porque tem também, né, e é uma forma de pensar. Só que vai chegar um momento que ele vai ver assim, poxa, eu tô gastando tanto, tô dando tanto esforço para conquistar, e ele tá indo pro concorrente, né, onde que eu tô errando? Quando ele chegar nesse momento, aí ele vai ver que tá na hora de investir num CS. Entendi. Até aproveitando a sua fala, investir num CS. Quem está te ouvindo, por exemplo, o que significa isso? O CS, por exemplo, é uma técnica que ele treina o time dele sem alterar o time dele? Ou ele necessariamente tem que ter uma pessoa dedicada, tem que contratar ou colocar uma pessoa dedicada para o CS? Como que isso funciona na prática? Excelente, excelente pergunta. Vai muito do tamanho da base de clientes. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa pequena, tenho uma base menor, eu consigo pegar uma pessoa que hoje às vezes está fazendo um comercial, não é o cenário ideal, mas ele consegue começar por aí, né? Essa pessoa que ela vende, ela consegue, se ela tiver tempo e a base permitir, ela consegue começar a gerar esse relacionamento. Então, a gente só implanta os processos e a estratégia para ela seguir. Agora, a minha base é grande já, preciso ter pelo menos uma pessoa que vá ter esse tempo de
criar esse relacionamento com os clientes, de olhar como eles estão, o resultado que eles estão alcançando e tudo mais. Então, pode ser, eu quero começar, não consigo contratar alguém. Pega algumas horas de alguém que você tem ali na base, né, na tua empresa. Já estou num patamar que eu consigo investir. Começa com um analista, e depois você vai dividindo a carteira, vai tendo mais analistas, um gestor, e assim vai crescendo. Legal. A meta é ter mais CS do que vendedores, porque daí a tua empresa está tendo mais lucro, né, do que só tendo custos com aquele ali. Mas você tem que ter os dois. Entendi. Nessa tua jornada aí, tem alguma história que te chama a atenção dessa transformação no sucesso do cliente, que gerou um resultado, algo que você lembra? Tem um recente, inclusive, né? No ano passado eu fiz a primeira turma de mentoria, agosto do ano passado, tá dando mais ou menos, tá dando um ano agora, né? E nessa turma participou um empreendedor, um empresário da área da tecnologia, de segurança e tudo mais. E aí na época ele não sabia o que era, né? Veio também, vou ver o que é e tudo mais, e aplicou uma pesquisa de NPS, né? Aquela famosa pergunta de 0 a 10, o quanto você indica a sua empresa para um amigo conhecido. Aplicou na base dele, ele é especializado em atender contabilidades. Aplicou e viu que ele estava perdendo clientes, né? Ele estava perdendo clientes, os maiores clientes dele começaram a sair. E aí ele terminou a mentoria e tomou uma decisão. Ele falou assim, eu vou parar de vender. Eu vou arrumar a minha empresa e depois eu volto a vender. E de primeiro momento você fala assim, nossa, é loucura, né? E até eu falei assim, olha, não é algo que eu recomendo. Eu digo, né, vai trabalhando os dois. Mas foi muito legal esse posicionamento dele. Aí o que aconteceu? Ele parou de vender 2 meses, né, de outubro e novembro. E reestruturou. Ele ouviu o que o cliente falou na pesquisa, o que estava ruim, arrumou na empresa dele. E de lá pra cá, a gente começou depois a consultoria para ir bem a fundo na implantação. E de lá pra cá o churn dele é 0. Ou seja, ele não perdeu mais nenhum cliente. Então agora ele só tá acelerando. Então assim, foram 2 meses que ele pausou o comercial para estruturar, viu que ele precisava, contratou algumas pessoas, treinou, que também não é tão rápido, né? E agora só tá acelerando. Então assim, o NPS dele, que era de, se não me engano, 73, 76, tá até, depois eu tenho que olhar nas minhas redes sociais, hoje tá em 93. Nossa. Né? Então, assim, é realmente você se preocupar com o que o cliente tá falando. Uhum. Inclusive, não sei se vocês já passaram por isso, mas uma dor que eu escuto muito é, o meu cliente ele não responde pesquisa. A verdade é, se você responder e ter um retorno sobre o que você responde, você sempre vai responder. Só que ninguém dá um retorno no que a gente responde. Sim. Então a gente fala, pra quê? Ninguém vai me ouvir, pra que eu vou falar? Né? Mas a partir do momento que ele fez isso e o cliente retornou, todas as vezes que ele faz, o cliente responde. E aí ele vai melhorando, consequentemente, os processos. Então isso é ter uma empresa com um foco, né, centrada no cliente. Legal. Sobre a tua empresa, conta pra gente aí os teus serviços, cursos, o que você oferece hoje? Perfeito. Hoje eu tenho, né, 2 linhas, né? Tenho a linha da mentoria e da consultoria. Qual que é a grande diferença? A mentoria eu ensino. Falo, vai por aqui, você precisa disso, disso, disso. E a consultoria é um trabalho a 4 mãos. Então, preciso construir o processo. Eu vou desenhar o processo junto, vou criar as playbooks que tem que executar, né? O passo a passo, para quem não sabe o que é o playbook, é o passo a passo do que tem que executar. Os indicadores a gente calcula junto. Então, tem esses 2 lados. Por onde eu começo, né? Tudo vai do teu tempo e orçamento para investir e do tempo que você quer o resultado. Então, hoje as mentorias eu trabalho muito de forma online, né? Tenho também um curso gravado, inclusive, para quem quiser conhecer, tem um curso bem básico no YouTube que eu disponibilizei, gravei e disponibilizei no YouTube para ter essa noção de como começar o CS, do que é, né? E aí eu faço essas mentorias e consultorias, são os grandes produtos que eu tenho. Sem contar algumas palestras, workshops, né, mais pontuais, assim, para abertura de consciência, mas para resultado na prática são esses dois produtos. Legal. Me gerou uma dúvida, quando você fala em lucro, você falou também em vendas, vender para base e tal. E é muito comum a gente associar CS com atendimento. Cantar o cliente, atender bem e tal. Mas a gente pode dizer que o CS está mais relacionado à estratégia de venda, de marketing, para crescer o negócio, do que necessariamente só o atendimento? Sim, 100%. Né? O CS ele é uma estratégia para você aumentar o lucro da sua empresa. De que forma? Mantendo os clientes ali, fiéis para ele comprar mais. Então, o atendimento, com certeza, ele vai contribuir muito. Né? O atendimento é o contato com o cliente.
E uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo é: todo mundo gosta de comprar. É fato, a gente gosta de comprar. Só que a gente não gosta que vendam pra nós. Né? Então, assim, vem alguém vender. Não é bem assim que funciona, né? Se às vezes você quer muito, mas perde a venda por conta disso. Então, quando você aprende a se relacionar com a sua base, é mais fácil vender. Até ontem à noite, estava numa turma, né? Tava dando uma mentoria e eu falei assim para as pessoas: a regra número 1 do sucesso do cliente quando você quer vender para base, né? Fazer um cross-sell, vender mais para base. Não venda carne para vegano. Número 1, para você fidelizar o teu cliente. Porque assim, quando o cliente já confia em você, você tem abertura para vender muitas coisas. A questão é, ele precisa ou não precisa? Então, quanto mais você for coerente, falar assim, ele precisa disso, eu vou oferecer e ele vai comprar, é muito bom. Agora, se ele vê que ele não precisava e você fez ele comprar, né, pelo relacionamento, você vai perdendo aquele cliente também. Então, assim, é muito estratégico. São estratégias, processos e indicadores. Então, assim, o CS, ele te dá resultado tangível. Né? Eu acho que o meu cliente está feliz. Não. Como é que eu sei que o meu cliente está feliz? Ele me indica? Ele compra mais? Ele é lucrativo? Ele está comigo? Então, são vários fatores que tem que interferir no caixa, né? No resultado da tua empresa. Massa. Aí, no final das contas, ele acaba que ele reduz taxa de comissionamento de vendas, que tem sempre um start maior. O cliente, ele acaba comprando... Falando assim, né? Dá para dizer que o CS é mais comercial ainda, né? Porque entra naquela... como é que é? Eu gostei do que tu falou ali, né? A gente não quer comprar de quem quer nos vender, mas a gente adora comprar, né? Porque a gente quer que seja interessante e não interesseiro, mais ou menos isso, né? E o CS, na tua visão, ele acaba entrando quase que para a família. Ele começa a se relacionar, ele vira amigo do cliente, né? Isso. É o jeito de tu fazer, de tu comercializar esse relacionamento, né? Eu acho que essa é a palavra, não sei se... É isso mesmo. Tem os dois tipos de vendedores, né? O vendedor hunter, que tá lá para abrir, para caçar, e o farmer, que é o do relacionamento. O CS é esse vendedor de relacionamento. Entendi. Né? É acompanhar, falar assim, o que você precisa para dar certo, e vai indo. Na tua visão, tu acha que essa mentalidade do empreendedor em aceitar o CS realmente como uma solução muito ativa para a parte comercial dele, tu acha que isso tende a crescer, ou tu acha que ainda a gente vai patinar muito? Que tu falou ali, 2017, para cá é um passado muito recente, né? De algo de 95, né? Olha, eu acredito que vai andar muito rápido e quanto mais a pessoa demorar para pensar nisso, eu vou esperar, mais o concorrente dela vai estar na frente. Né? Então eu sempre digo isso, você quer estar na frente do seu concorrente, já começa a investir em sucesso do cliente. Né? Não espera muito para começar, porque se ele começar e fidelizar, hoje é muito fácil a gente querer experimentar coisas novas. Falar, então, por que não testar com aquele outro? Nossa, ele me oferece tal coisa, tem alguém me acompanhando, né? Então, isso está muito ligado, então eu acredito que vai ser muito rápido. Tu diz que o CS ele faz parte da experiência também, da jornada de experiência do cliente. Sim, ele também cuida desses pontos de contato com o cliente, né? De todos os pontos da jornada do cliente. Então o CS, além desse relacionamento, é a pessoa que vai olhar para a jornada do cliente e falar assim, como que eu posso melhorar a experiência dele para fidelizar. Vai sempre cuidar disso. Sim. Até quando o Felipe falou, isso é para qualquer tipo de negócio, né? Sim. Eu lembro que uma vez num artigo, acho que da Rock, eu li que CS, né, tu tem que criar os marcos de sucesso do cliente, né? Fazer com que ele entenda. A primeira conquista que eu tive, né? E aí achei empolgante, sim, gostei bastante, né? Aí a gente foi conversar com um cara que eu acho que ele trabalhava com lanches, ele falou assim, tá, e como é que eu faço com o meu cliente que vem aqui uma vez, que ele sinta assim, eu tive minha primeira conquista? O que tu diria para um negócio assim que ele não tem um relacionamento tão contínuo com o cliente? Como é que tu encararia isso? Eu vou te dar um exemplo de um cliente meu que foi um grande desafio, uma loja de colchões aqui de Joinville, né? Quando tu vai pensar numa loja de colchões, tu pensa assim, qual é a recorrência de compra de uma pessoa que compra colchão? De 3 a 5 anos, né? Essa seria o ideal ali, né? Mas hoje é de 10 a 15 que a pessoa troca. Na prática é. Na prática.
E olhe lá, Fora né? do manual, né? Exato. Então, assim, quando esse cliente ele veio como para mentoria e tudo mais, eu falei assim, nossa, como é que eu vou ajudar essa pessoa a ter mais resultado com o cliente? E aí, na verdade, a gente começou desde a ponta, desde a venda, porque o cashback, ele é uma estratégia que pode ser usada como sucesso do cliente, para ele aumentar o ticket dele no momento da venda, né, para o cliente, para fazer algo que realmente funcione, né, e não, volta no mês seguinte. No mês seguinte, se você comprou o colchão, você não vai voltar na loja. E aí foi interessante que a loja dele já existia há muito tempo. Então, o que ele fez? Ele fez uma ação naqueles clientes que já tinham comprado há muito tempo, que ele não olhava mais, né? Que ele focava só em captar novos. Então, assim, até a pessoa que já passou 3, 5 anos, que ela já deveria voltar e não voltou, é onde a gente faz a ação. Então, ele teve um resultado muito bacana de vendas para a base, que ele nem imaginou mexer. Né? Quando ele falou, Márcia, eu tive lucro esse mês. E assim, ó, foi mensagens de relacionamento que eu mandei pro cliente. Ele viu que eu lembrei dele e voltou. Então é muito também no cenário dele de educar o cliente a voltar em determinado tempo, né? E assim por diante. Essa é uma dica de milhões. O cara que está assistindo aqui, ele vai ver. Ele tem uma curva de retorno de cliente muito longa, né? Pô, ele pode olhar para a base, né? Porque imagina, né? Quanto que ele vai nutrindo. Exato. Exatamente. Eu sempre falo, e é bom que agora tu falou isso, transformando isso em dinheiro, né? Transformando isso em resultado financeiro. Sempre que eu vou conversar com alguém, eu sempre pergunto, mas tu faz algum catálogo, tu anota ali quem que é o teu cliente, né? Desde o barbeiro, porque as pessoas normalmente perguntam, como é que eu faço para aumentar minhas vendas? Eu sempre pergunto, mas tu tem uma base de clientes, não tem essa expertise, né, de dizer, agora tu deu um exemplo claro de como que a base pode e dá muito resultado, né? Dá muito. E assim, ó, não tem um sistema. Começa com o Excel. Claro. Coloca o nome, a data do cliente, o que ele comprou e o valor. Ponto. Com isso daqui tu já consegue fazer análise e movimentar. E o contatinho. E o contatinho. Exato. E o contato, com certeza. O WhatsApp ali do cliente, né? Pra falar com ele. Genial. Esses insights assim faz total diferença. E não é algo complexo, né? É tu olhar com o cliente com atenção, com carinho, né? Exato. É tu olhar pro cliente como algo que é um relacionamento valioso. É o principal ativo, não é mais né? né? Não é o famoso amor ao próximo. Não, é um dos principais ativos ali, né? Exato. É legal. Você falando assim, fica claro na minha cabeça que existe uma diferença grande entre o trabalho do CS com estratégias que muitas empresas fazem para empurrar uma venda para a base. Então, tem muita empresa que de repente está ouvindo a gente falar e está falando, não, mas eu já olho para a base, eu já vendo. Mas basicamente o que ela faz é tentar entupir o cara de venda, e às vezes de coisas, como você falou, que ele não precisa. Na verdade, isso não é o correto. Tô pensando certo? Tá pensando certo. Então, assim, pode funcionar por um tempo, mas se o teu concorrente tiver um relacionamento melhor, ele vai te trocar. Ou mandar brinde, né, às vezes, né? Meu cliente, brinde e desconto, né? Nem só de brinde e de desconto o comércio sobreviverá, né? Não, e o pior, às vezes, quando a pessoa manda o brinde com a logo da empresa dela, né? Não do cliente. Então, também tem esse ponto, sabe? Eu vejo muitas vezes assim, eu quero dar um brinde de final de ano, faz várias coisas personalizadas da empresa e manda para os clientes. Legal. Só que assim, tem coisas que ele pode usar e tem coisas que ele não vai usar. Tem um ponto polêmico, vou me cancelar. Eu sempre digo assim, é a mesma coisa do que tu dar uma foto tua de presente. É isso! Claro, isso é pra tua mãe, né, pros teus avós, até faz agora. Pra alguém que não tem tanta proximidade, é muita pretensão, né? Seria muita pretensão. Ao menos que, né, eu gosto de dar o exemplo da Apple, ao menos que tu já é uma marca desejada. Aí você quer um adesivo daquela maçã para colocar nas tuas coisas, né? Então, assim, tem essa diferença. E é até interessante eu comentar que muitas pessoas me perguntam, falando de atendimento, né? Mas com a IA agora, né? Eu posso automatizar todo o atendimento da empresa e tudo mais. E aí eu paro para refletir, né? Todo mundo gosta de ser atendido por robô, né? Porque hoje eu vejo que as empresas estão usando como grande diferencial um atendimento humanizado. Então a gente tem que saber utilizar a IA ao nosso favor, para fazer análise, entender o que o cliente está falando, mas não às vezes para se comunicar. Também é um outro diferencial da empresa. Sim.
Esse é um ponto interessante, porque tem muita gente que também é humano, atende como um robô. Como que resolve isso? Aí eu diria que é muito treinamento. Sim. É treinamento, é saber ouvir, é saber responder, se interessar, né? De verdade, se interessar genuinamente pelo que o cliente está falando. Sim. E qual o desafio aí em Joinville, principalmente, mas assim, qual o desafio que você enfrenta de entrar nas empresas com essa metodologia, fazer elas perceberem que isso é importante? Eu acho, tá muito ligado, acredito, a mentalidade é saber o que é. Né? Talvez a pessoa entender o quão lucrativo o CS pode ser para ela ter abertura para isso. Porque, que nem eu comentei, hoje eu atendo clientes em 9 estados, né? E por incrível que pareça, Joinville e Santa Catarina é onde eu menos tenho cliente. E deveria ser, nossa, eu sou daqui e tudo mais, mas talvez ainda não chegou aqui como está chegando, né? Talvez as pessoas aqui ainda não sentiram o impacto do concorrente atendendo melhor, gerando esse relacionamento com o cliente e tendo experiências melhores, né? De até Paraná, São Paulo, até para cima, tem clientes até no Amazonas, já tem essa consciência. Fala assim, ó, vou investir desde já. Então eu vejo ainda Joinville especificamente muito fechada para isso, né? É uma cidade muito tradicional, de cultura muito tradicional. Mas vai chegar o momento que a pessoa vai sentir, né? E talvez quando sinta seja tarde, né? Mas, enfim, eu sinto assim que fora daqui é mais fácil. Eles já estão mais prontos, né? As empresas estão mais prontas. Legal, legal. Sobre os teus produtos, né? Você falou que tem a mentoria, a consultoria, tem um curso gratuito no YouTube. Esqueci de comentar que eu tenho um mastermind também, que é o Next Legal. Level CS, né? Que eu digo é elevando a sua empresa ao próximo nível. Então esse mastermind é onde eu junto empreendedores, principalmente os que tiveram melhores resultados nas mentorias, nas consultorias, para continuar, para não deixar o CS esfriar. Então sempre tem coisa nova, então a gente se encontra uma vez por mês, remoto, também diversos locais, e aí eu sempre trago estratégias novas e a gente discute um pouco das dores atuais. Então eu fomento esse grupo também. O cliente, ele é o empresário ou é alguém, o profissional pode procurar por ele mesmo também? Eu tenho, a maioria são empresários, né? E ou ele vem para algumas mentorias, contrata consultoria. Se ele tem uma equipe maior, ele coloca a equipe para executar e para participar. Então eu tenho clientes que vêm o empresário conversar comigo e contrata vagas para funcionários. Como uma empresa de Florianópolis no ano passado contratou 3 vagas na mentoria e mandou 3 pessoas da empresa para aplicar, para aprender e aplicar dentro da empresa, né? Mas se você quiser estar ouvindo, é um gestor, quer colocar isso na empresa, já trabalha com vendas, né? Ou até um analista que quer melhorar o teu dia a dia, também tem mentorias para esse público. São 2 coisas diferentes, são 2 turmas diferentes, né? Uma é o estratégico, que é o gestor e o dono da empresa para entender indicadores e como é lucrativo, né? E outra é o operacional, quem vai executar de fato no dia a dia aquele relacionamento com o cliente. Então eu tenho as 2 mentorias, né? As 2 áreas, assim. No começo eu fazia junto, aí eu descobri que eu falei, não, são perfis diferentes, então vamos separar. Até porque eu falo, vamos calcular indicador. Às vezes o analista não tem acesso aos dados. E ele fica perdido. Tá, o que eu vou fazer agora se eu não sei quanto o cliente está entrando, quanto está saindo, qual é o CAC, né? Mas o empresário sabe. Então eu separei, né? E fiz 2 turmas. Ótimo. Falando do digital, né? Como que você enxerga o digital para o teu negócio, para os negócios em si? Porque você é de uma área bem específica, especialidade, e o que o digital, como que você vê o digital para você conseguir atender mais de 1.000 clientes em mais de 9 estados? Eu enxergo o digital, para mim, significa escala. Escala e alcance, né? Gosto muito do presencial, trabalhei muitos anos, né? Antes da pandemia, basicamente, era muito longe essa realidade, mas a pandemia veio para nos mostrar que no digital você alcança qualquer pessoa, em qualquer lugar, e que funciona. Porque tinha que funcionar. Antes da pandemia você não tinha esse alcance todo? Não, Veio eu depois? atendia presencial, né, em Joinville. Precisava atender um cliente em outro estado. Pegava o avião, ia até lá, voltava. Então tem tempo de deslocamento, custos maiores e tudo mais. Reduz muito como é que eu posso dizer? A área de atuação.
né? Não é impossível, mas reduz muito. Limita muito, né? Limita muito. E o digital é uma chamada de vídeo, né? Você está uma chamada de vídeo da pessoa. Então ela pode estar em qualquer lugar e para ela ter acesso é mais fácil. Márcia, funciona tanto quanto o presencial? Na minha visão, sim, muito bem. Né? Uma coisa é também a gente falar de curso gravado, outra coisa é a gente falar de online e ao vivo. Então, ambos funcionam. Qual que é a diferença? Eu tenho que ter disciplina para assistir e aplicar um curso gravado, ou então de participar e executar o que a pessoa está me falando, que eu posso tirar dúvida ali na hora. Mas para mim, é escala, né? E não diria nem futuro, para mim já é presente. Nossa. Não, legal. A gente ouve poucas pessoas, né, sendo especialista e um porta-voz praticamente desse tema, né? Pelo esse desconhecimento, né? E as pessoas, elas têm desmistificado cada vez mais, né? Mas as pessoas, elas têm um pouco mais, às vezes, uma descrença, né, nessa transformação, mas como tu disse, tá muito mais ligado com o aluno do que com o professor, porque a técnica tu tem, a experiência tu tem, então tu vai passar tudo que tu sabe, né, para ele estar ali, ele só tem que aplicar, né? O máximo da mentoria é que ele consegue ainda fazer alguns check-ins contigo, interage, né? Eu gosto da mentoria porque ela é muito prática e ao vivo. Então, assim, sim, você vai começar ali, você vai interagir com as pessoas, e no dia seguinte você só vai replicar na tua empresa. Então, é muito prático mesmo, né? Quando é muito teórico, aí ninguém aguenta, né? E essa mentoria daí tem algum tipo de acompanhamento, normalmente, para você ver se ele está aplicando, se ele tem resultado? Como que é essa parte? Tem. Depois da mentoria, geralmente eu oriento para o Next Level, né? Que aí a gente tem esses encontros e garante, como ele vai estar num grupo de empresários, ele fala, pô, fulano tá fazendo, eu vou fazer também, né? Tá dando certo. Então, ele não para, ele continua, né? Ele aplica e continua. Então, e aí eu gosto das minhas mentorias, assim, que as pessoas mais falam é que tem que ser leve, não pode ser pesado. Se você vem, sai com um monte de coisa para fazer, que você não vê uma luz no fim do túnel, você vai desistir no dia seguinte. Né? Se você vê assim, pô, é simples aplicar, né? É simples fazer. Eu gosto muito da simplicidade, do básico que vai funcionar. Quando você fizer o básico que funcionar, você vai ver resultado, você vai continuar. Então tem que ser leve. Então eu sempre me proponho a trazer essa leveza para as mentorias, para os encontros, para que a pessoa venha, poxa, eu gosto de estar aqui. Né? Então, para ele querer continuar. Perfeito. Não, ótimo. Se você fosse falar aí para os empreendedores que estão te ouvindo, que também são especialistas em alguma área, se você fosse deixar uma mensagem baseada na tua história, no que você faz, o que você falaria para eles? Olha, eu diria que a gente vem para esse mundo para deixar algum legado, né? E para impactar a vida de pessoas, essa é a verdade. A gente está aqui para impactar vidas, né? Então, se você tem algum conhecimento, se você tem algo que você é bom, a gente tem, cada um tem, né? A sua especialidade em algo que você é bom, que você invista nisso para impactar mais gente. E o digital vai te permitir isso. Né? O digital vai te permitir impactar muito mais vidas, muito mais pessoas, muito mais negócios do que às vezes só onde você tá. Então eu diria, começa ontem. Isso é interessante eu perguntar, né? Qual é o impacto que se dá, porque é mais do que ver o cliente lucrando, né? Você tem outros resultados que são consequências, que são indiretos, né? Mas são consequências do lucro. Exato. Quer ver quando eu vejo o cliente do meu cliente falando bem? Falando, meu, impactei lá na ponta. Né? Em cadeia, né? Exato, é isso aí. É uma teia, assim, que vai indo, assim, é isso, é sobre isso. Né? Para quem diz que não veio não teve uma base empreendedora, né? Na verdade, o teu negócio está bem estruturado, né? Tá acompanhando toda a jornada. Foi acontecendo, mas tu foi entendendo onde tu se fazia útil, né? E como que tu vê a tua jornada, né, como expert, como especialista, assim, falou bastante escala, quais são teus planos futuros? O que tu imagina? Qual o nível que tu quer levar? Qual o teu next level? O meu next level é ser referência mundial em CS, né, em sucesso, experiência do cliente, principalmente. E é muito interessante a tua pergunta, porque uma vez me perguntaram, né, o que você vende na prática? E se eu for te falar o que eu vendo empatia. Essa é a palavra. Né? O lucro, ela é consequência. Então, a gente está num mundo tão acelerado que às vezes a gente não para ouvir. Então, eu vou te ensinar o óbvio. Sabe o que o óbvio precisa ser dito? Então, assim, ó, eu quero ser referência em levar empatia e conexão de pessoas. Ótimo.
né? Então, eu tenho certeza que isso vai impactar muitos negócios positivamente. Como consequência, o lucro, né? E tudo que a gente já conversou aqui. Mas eu quero que as pessoas falem assim, sabe a Márcia? A mulher do CS. É mais ou menos isso, sabe? Ótimo. Eu quero que as pessoas falem assim, a mulher do CS, eu sei. Ótimo. Até tem uma pergunta que eu achei que ela não é uma pergunta muito inteligente para fazer, né? Mas às vezes a pessoa que tá ouvindo também tem. Vai lá. Eu vejo muito atendimento, que as pessoas, quando elas não têm essa técnica toda, elas utilizam uma técnica, que nem uma técnica, na verdade, que é o queridismo. Tu vê o queridismo como parte do CS, ou tu vê sempre como o atendimento ele não precisa ser queridismo, ele pode ser frio. Essa parte vamos dizer, de mapa de calor dessa comunicação. Existe uma regra para isso? Como é que funciona? Vai de perfil para perfil? Eu acho que... Boa pergunta, assim, eu acho que pra você... O cliente, ele vai perceber se você tá sendo falso, se você tá querendo agradar. Os verdadeiros eu sei quem são. Mais ou menos isso, assim, a gente percebe, né? Então eu diria que tem que ter um interesse genuíno naquele relacionamento com o cliente. Eu digo que a venda, ela é o servir, né? Quanto mais você serve o cliente, mais a coisa acontece, mais o dinheiro vem. Então, acho que é natural, só que para isso vai da tua intenção. Com qual intenção eu tô tendo, né, esse relacionamento com o cliente e tudo mais, assim. Teve uma coisa que você falou aí que é ouvir o cliente, né, saber o que ele quer. Eu tinha um mentor que falava que nesse ramo de marketing, que é o ramo que a gente está inserido, no dia a dia, eles tinham 2 objetivos nessa parte de sucesso do cliente. Basicamente 2 objetivos. Fazer o cliente ver tudo que está acontecendo, ter percepção de movimento, e por outro lado, ter a percepção do resultado. Saber onde ele está indo, para onde ele está indo, que resultado que ele está tendo. Então, digamos assim, um atendimento caloroso, ou ficar puxando o saco, ou ficar tentando ser amigo, forçando amizade, não estava na pauta. Estava na pauta mostrar o que estava sendo feito e mostrar o resultado. Que era isso que ele queria ver. E aí, vendo isso, automaticamente ele ficava mais satisfeito. Mesmo que o atendimento fosse mais frio, mesmo que a relação fosse mais fria. Então, acho que essa parte de ouvir o cliente, né, entender o que ele quer, o que ele espera. Perfeito. E assim, tem um ponto que eu trabalho também nas mentorias, quando é mais aprofundado, que é o perfil DISC, né? Que são os perfis de pessoas. Então, assim, você tem o cliente que é o dominante, o influente, o estável e o conforme. E você tem que falar com cada um na linguagem dele. Por exemplo, né, essa pessoa que te falou que tem que ser objetivo e tudo mais, provavelmente o perfil dele é dominante, então ele vai querer ver o resultado. Se você ligar pra ele e perguntar como é que tá o dia, se tá calor, se tá frio, ele já vai achar que você tá enrolando. Sim. Tá, me fala logo, pra que você me ligou, né? Já é diferente de um comunicador. Se você for muito direto, ele vai achar que você tava bravo com ele, né? Poxa, nem perguntou como é que eu tô, nem se importou comigo e tudo mais. Então, também é muito de conhecer o perfil do cliente, que eu falo sobre isso, e você se adaptar à linguagem de comunicação do cliente, né? Entender o que ele espera de você. Porque a gente não foi ensinado a isso. A gente fala na nossa linguagem o tempo todo. A gente não para pra pensar, poxa, se ele é assim, eu tenho que falar assim. Se ele é, né? Se ele me perguntou isso, tem que responder aquilo. Mas, então, tem que gerar resultado, mas o mais importante até é a comunicação na forma do cliente. É desafiador. É mais fácil quando a empresa tem venda recorrente, assim? Por exemplo, um SaaS da vida, uma prestação de serviço recorrente? Ou não necessariamente? Eu digo que são desafios diferentes, né? Na recorrência, você tem que focar muito em reter. O cliente vê valor para continuar usando, né? E se é uma compra pontual, que ele pode ter uma recompra, é você ter estratégias para que ele queira voltar e comprar de novo, né? Então, não tem, assim, mais fácil, né? São estratégias diferentes e focos diferentes, tá? Entendi. Já puxando pro lado do marketing, né? Como que você se encaixa aí em parcerias com agências, em parcerias com times de marketing, consultores de marketing, que vê a importância aí do CS e não tem esse braço para oferecer? Normalmente você já atua em parceria, encaixa bem nesses times? O marketing e as agências são os meus principais ICPs, né? E eu tenho alguns cases, inclusive, de agências. Só explica o que é ICP para quem tá Sim, vamos lá. Então, assim, o ICP é o perfil de cliente ideal, né? Porque as agências de marketing, me corrija se eu estiver errada também, né? Eles têm grande churn, grandes cancelamentos, tá? Eu já tive do lado de ser cliente e
ser um churn numa agência, né? Cancelar com uma agência. E hoje já estou do outro lado de ajudar a agência a não deixar o cliente cancelar. Quando você passa pela experiência do cliente, que foi o meu caso, foi inclusive no começo desse ano, eu tive a experiência de entrar numa agência, postar todas as minhas fichas, né? Foi uma venda muito bem feita, né? E eu me frustrei muito, porque o meu resultado foi 0, sabe? Então, aí eu comecei a entender o que eu queria, o que a gente estava entregando e qual era aquele abismo entre um e outro, né? Então, é uma comunicação e tudo mais. E aí, a partir dali, eu comecei a focar muito em ajudar as agências, porque eu já sabia a dor do cliente. Eu já tinha sentido na pele a dor do cliente, né? E aí, eu comecei a focar em pedir indicações, referência de agência, e comecei a ajudar. Então, hoje eu tenho uma agência, um cliente de agência, ele não dá nem pra dizer onde tá, né? O CEO fica em São Paulo, mas as pessoas ficam espalhadas no Brasil, porque a gente é muito online. Sim. Mas ele também, ele veio por conta do churn e hoje ele tá um churn, sei lá, menos de 3%, né? Assim, de base de cliente, sabe? Então, mas foi uma curva, sabe? Então, de você entender o que tá acontecendo e entregar o que o cliente precisa. E aí eu quero até te contar uma experiência que eu tive recente com um profissional que eu contratei autônomo para fazer algumas artes, né? O que é a comunicação com o cliente? Então, uma coisa também é que às vezes eu tenho que me policiar, porque como eu já sei, eu sou o cliente, eu já sei o que eu quero, eu acabo às vezes, né, falando, ó, vai por aqui, faz assim, assim, assim. Mas eu fico observando esse cliente, essa profissional, quando veio conversar comigo, fizemos uma reunião rápida, ele, entendi, né, me manda isso, isso, isso. Na cabeça do cliente, quando a pessoa fala assim, entendi o que você quer, ela já espera que você vai entregar algo melhor do que a expectativa dela. E aí, quando não vem aquilo ali, a pessoa se frustra, o cliente se frustra, né. Aí eu falei, não, é normal, né, vamos lá, não deu certo, vamos tentar de novo. Eu preciso disso, disso, disso. Não, entendi. Aí na segunda vez, não veio de novo, né? Falei, onde que eu tô errando? Qual é a minha comunicação? Aí eu desenhei, né? Falei assim, não, tá vendo? Usa essa imagem, eu quero assim, nesse tamanho, né? Aí eu mandei, daí quando eu vi a pessoa, olha, eu fiz no tamanho anterior, porque já tava programado o meu sistema aqui, mas os próximos a gente vai mudar. Falei, não vai ter próximo, né? Porque se eu desenhei, eu falei, eu quero nesse tamanho, é porque eu quero nesse. Então, assim, tem uma certa dificuldade ali, tá? Daí tô falando da minha experiência como cliente de agências e de profissionais da área, de entender e entregar o que o cliente precisa, sabe? Então, eu vejo, assim, que a agência de marketing, ela é um nicho, assim, que todas as empresas precisam, e precisam muito. Eu sou muito a favor de você terceirizar do que você querer colocar tudo para dentro da empresa e se responsabilizar por tudo. Sim. Né? Então, eu vejo que é um parceiro necessário em todos os sentidos, né? Se você não tem ainda, você precisa ter. Você está deixando dinheiro na mesa, né? Não adianta só ter CS e não ter um marketing bem feito, né? Para trazer novos clientes e até fazer marketing com os clientes de base. Mas que tem que olhar também para esse lado do cliente, porque eu participo de alguns grupos de empreendedores que eles estão muito frustrados com agências. E às vezes é só esse alinhamento, né? De expectativa, Sim. de comunicação e tudo mais. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. Tu falando, eu vejo quão caótico que é o movimento, que é estar numa agência. Sim, porque sim. É desafiador, né? É desafiador total. Eu perguntei, na verdade, mais no sentido de você se unir à agência para atender o cliente final. E hoje você está atendendo mais agências porque tá vendo que eles que têm o problema, né? Exato. E como é que eu posso dizer? Hoje eu não presto o serviço de CS, né? Até um cliente meu me perguntou, Márcia, seria interessante terceirizar o CS? Eu falei assim, na minha visão, não. Terceirizar o atendimento do CS. Porque você vai se conectar com alguém que está fora da sua empresa. Sim. Né? Se a gente for falar de conexão. Mas no sentido de treinar pessoas para estar prontas para o CS, sim, aí eu consigo fazer essa parceria. Sim. Quando tu tem uma comunicação que tu tem que aproximar do teu cliente, essa parte mesmo de agência, eu digo que tem que sempre ser feito dentro da casa, né? Igual o time me manda um perfil de rede social e pedem para mim avaliar o perfil, dar umas dicas, dizer como que eu deveria fazer e contratar a agência. Eu digo assim, cara, agora é a hora que eu sempre jogo o dinheiro fora. Eu digo assim, faz tu.
É tu mesmo. É porque é tu que vai se comunicar com o teu cliente, né? Então tudo é comunicação. É uma rede social nasceu para ser social, né? Então tu tem que tu socializar com o teu cliente, tu se comunica com o teu cliente. É uma linguagem de tu, mas eu não tenho tempo. Então contrata um estagiário, contrata alguém que entenda e coloca ali dentro, né? Alguém que vai te acompanhar, que vai viver aquilo ali de verdade, né? Vai ser tua sombra, né? Exatamente. E o CS, eu acho que é nessa mesma linha, né? Tem que sentir ali o que está acontecendo, porque como é que, né? Senão eu terei de novo, né? A pessoa que fala como um robô, ou vou contratar uma automação aqui para falar para o meu cliente. Aí foge de tudo isso que a gente estava falando, né? Que é realmente o cliente no centro, né? Exato. E outra, né, você terceirizar o CS, ele não tá na tua cultura. Então, até você colocar a pessoa na tua cultura, de manhã ele vai atender a tua empresa, à tarde já é outra, como é que é isso, né? Sim. Então, eu diria assim, tem que ser alguém que veste a camisa da tua empresa, que quer que o cliente fique ali. Sim. E contratar o serviço para tu aprender a fazer do jeito certo. Estratégia certa. Estratégia certa. Né? É simples, mas não adianta fazer de forma errada. Sim. Né? Não adianta. Eu já peguei clientes também que vieram de consultoria e falaram assim, eu já aplico pesquisa e tudo mais. Eu falei, deixa eu ver, né? Aí não faz perguntas para o cliente que não agregam em nada, não vai te ajudar a melhorar o teu processo. Então não adianta tu dizer que tem pesquisa, que aplica, se ela não te diz nada, né? Então assim, fazer a pergunta certa na hora certa, ter o processo certo de relacionamento, olhar para os indicadores, né? Medir de forma correta, sentir o impacto deles no dia a dia da empresa. Então é realmente ter essa estratégia para seguir. Bem, dentro daquilo que a gente estava falando um pouquinho antes de começar, né? É fazer, né? Todos os dias fazer um pouquinho, né? E aí vai polindo, né? Vai melhorando, vai polindo, sentindo o cliente. Às vezes se preocupa em levantar muitos, acho que, né? Posso estar fazendo um julgamento errado, mas às vezes a preocupação com levantar muitos dados, levantar muitas informações que não vai utilizar naquele momento, às vezes é só perder tempo, né? Então, faz um pouquinho. Começa pelo básico, né? O básico bem feito resolve. É isso. É isso, né? É isso mesmo. Minha base é gigante. Segmenta ela. Começa com 100 clientes, né? Vai colhendo o resultado, vai indo, vai de pouquinho em pouquinho, mas faz, né? Mas olha pra isso. Porque a hora que tu começar a ver que, poxa, saiu uma venda aqui que não gastei nada pra fazer, né? Esses dias eu faço... Tudo que eu ensino, eu aplico também, né? Casa de ferreiro, espeto de 5C de aço inox, né? Então, quando eu dou exemplos nas mentorias, eu uso os meus próprios exemplos. E esses dias eu mandei mensagem para um cliente de consultoria oferecendo uma vaga na mentoria que eu estava lançando. E de primeiro momento, né, eu falei para os clientes, vocês entenderam por que eu ofereci? Porque assim, a consultoria ela já é completa, só que o cliente acabou de contratar uma gestora. Né? Então, se ele contratou uma gestora quase na metade para o final do projeto, a pessoa está perdida. Então, eu ofereci para ajudar o meu cliente para que essa pessoa aprenda e siga o processo dentro da empresa depois. E aí o cliente mandou para mim, estou vendo um cross-sell na prática, né? Estou vendo uma nova venda na prática. Eu falei, sim, só que você... Exato, eu falei, sim, só que se você está vendo a minha intenção de te oferecer, se fosse para o dono da empresa, não ofereceria? Não faz sentido. Então, assim, eu quero ajudar meu cliente. Aí ele contratou, a pessoa tá ali e tudo mais. Aí eu venho, não veio da carne para vegano, né? Então, assim, o cliente precisa daquilo? Faz sentido? Faz. Aí ele contrata. Perfeito. Vamos lá. Vamos pros cortes. A gente quer cortes. Se fosse falar, provavelmente você já falou, mas assim, se fosse ser bem clara em dizer qual o principal erro das empresas, os principais erros nesse quesito. Seriam 2. Não fazer, né? O teu concorrente vai fazer, esperar estar num momento melhor para fazer o CS. E outra é fazer sem estratégia. Entendi. Como que seria sem estratégia? É tentar fazer do jeito dele. Vou aplicar uma pesquisa aqui, apliquei o NPS aqui. Eu criei um relacionamento com o cliente agora e nunca mais falo com ele de novo. Então, assim, enfim, começar e não terminar, isso é sem estratégia. Achar que o CS é um diagnóstico, pesquisa, avaliação, pesquisa de satisfação. Exato, isso. É muito além Quando disso. Quando que começa o CS? Que momento da compra que começa o CS? Quando o cliente fechou o contrato, quando ele falou assim, a proposta aceita, ali começa o CS. Então, começa na entrega do produto ou serviço, que é o onboarding, né? Então, seja um produto de entrega rápida, seja uma configuração e um treinamento que você tem que dar, é quando o cliente diz sim e paga, começa o CS. É aqui que tu acha que as agências, a maioria peca? Começa ali, começa no alinhamento de expectativas. Muito excelente a venda, errou a expectativa. No meu caso foi. Então,
a excelente venda no briefing já começou torto. A agência que tu ajuda hoje é a agência que te deixou na mão como cliente? Não, não é. Não, cliente potencial, né? Teu cliente. Cliente potencial. Mas foi interessante que até essa agência, a pessoa depois contratou um CS e colocou na mentoria, então foi legal, Os foi caras bem aprenderam. bacana. Só Foi uma bem dúvida, parceiro. dúvida por curiosidade mesmo. A equipe que te vendeu era uma e a equipe que entregava era outra? Sim. Então existe uma... Não estão conectados, um desalinhamento entre eles mesmo? Sim, tem esse ponto da falta de comunicação, sim, e outra de... Eu acho que é a falta de ouvir o cliente mesmo, de alinhar a expectativa do que pode entregar, do que não dá. Porque mesmo que tivesse um problema de comunicação entre vendas e entrega, se a entrega tivesse essa expertise, eles te ouviriam e resolveriam o problema. Exato, também. E eu acho que é esse alinhamento, né, das áreas, enfim, dessa passagem de bastão tem que estar muito bem alinhada, né, e conectar o cliente também com as outras pessoas, enfim. A indústria investe em CS? Algumas sim, tem clientes de indústria que investem em CS, porque ele pode ter uma certa recorrência, né, uma recompra e tudo mais. Então eu tenho hoje clientes de indústria que investem em CS. Mais uma coisa. A gente quer que quem está te ouvindo compre a sua consultoria, a sua mentoria. Mas, o que você pode deixar de técnica? Alguma coisinha? Não vai entregar todo o ouro, mas entrega alguma coisa aí pro pessoal. Ó, duas coisas que eu já digo que são ouro, que se você começar a aplicar no seu dia, né, no seu processo vai ser diferente, quando o cliente chega, tem uma pergunta que você faz para ele que é: qual é o sucesso desse projeto ou desse produto na sua visão? Então você vai fazer essa pergunta pro cliente e você vai anotar isso. Não é o que você entendeu, é o que ele falou, literalmente, né? Você vai anotar e vai sempre revisitar isso para entregar o que ele vai ver de valor na tua empresa. Então essa é uma dica de onboarding, né? E uma dica de relacionamento com o cliente, eu gosto muito de dar o exemplo da Mary Kay. A Mary Kay tem o processo 2-2-2. 2 dias, 2 semanas e 2 meses. Então, 2 dias ela liga de novo para saber se a cliente recebeu o produto, 2 semanas se está usando e viu o resultado e 2 meses para vender de novo. Então, assim, crie, né, um processo, um 2-2-2, enfim. Tem clientes que cria 2-4-2-4, enfim, a periodicidade para entrar em contato com o teu cliente. Acho que são as duas dicas mais preciosas que eu posso dar nesse momento. Muito bom, muito bom. Fazer uma pergunta aí da sua dica 1. Principalmente no marketing, existe uma dificuldade de como o cliente se comunica. Então, por exemplo, a gente vai perguntar o que é o sucesso do projeto na sua visão. A maioria vai falar, não, estou dando exemplo, né? A maioria vai falar, não, é venda, quero vender mais. Sucesso para mim é vender mais do que eu estou vendendo hoje. E quando a gente começa a trabalhar com ele, ele vai para um lado estético. Ele vai, queria que aqui fosse azul, aqui fosse rosa. Então ele não trabalha, não age de forma condizente com o que ele espera. Ele não age com foco na venda, ele age com outras expectativas. Como que a gente faz para interpretar direito o que o cliente quer dizer? Então, eu vejo que o foco dele sempre vai ser a venda, né? Vai continuar sendo a venda. O sucesso para ele falar, é uma boa agência, é se ele aumentou a venda. Acho que isso vai ser fato. Para ele indicar, para ele falar assim, pode contratar a minha agência porque eu saí de X para Y em vendas. Eu acredito que o sucesso para ele não muda, né? Mas nesse meio do caminho é alinhar a expectativa em relação às entregas. Sabe? Então, o que eu vou te entregar, né, em relação à cor, por que eu coloquei dessa cor e não dessa, então, querer alinhar nesse sentido. E até deixar claro pro cliente, você tá me pedindo branco e eu acho que tem que ser azul, né, eu tô dizendo que é azul pela minha experiência, pelo que o mercado, enfim, né, embasar para ele que você domina aquele assunto. Senão, vai ter clientes com perfil mais dominante que vai falar assim, não, eu quero que seja branco e que seja no Google, né, aí você vai falar, mas não funciona. Né? Aí você vai voltar. Você lembra que o nosso combinado lá era venda? Para vender, então é começar a alinhar essas expectativas, sabe? Lamentei que eu não trouxe meu caderno para anotar. Mas ainda bem que tá gravado. Eu vou depois rever. Ainda bem que vocês vão poder ver várias coisas, né? Rever. Eu pensei que... Eu imaginei a situação do cliente respondendo, quando ela faz essa pergunta, né? Eu acredito que muitos não sabem responder de bate-pronto. Quando tu faz essa primeira pergunta de qual o sucesso que ele espera... Olha, por incrível que pareça, eles vão responder.
né? Eles vão dar um jeito e vão falar assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, né? Na minha visão é isso. Porque a pessoa, ela tá contratando. Então, talvez... Ela já tá ela vai... Não, talvez ela, na cabeça dela, ela acha que ela sabe. Entendi. Né? Mas aí é aquela famosa, né? Que a pessoa contrata o que ela quer e você vai entregar o que ela precisa. Então, alinhado ao que ela pediu, né? Sim. Já aconteceu assim de tá no meio do processo, a pessoa não seguir aquilo que tu falou não é pra mim, é melhor a gente parar por aqui, ou ainda não teve nenhum caso assim? Já aconteceu, não cheguei a parar, mas o cliente levou um choque de realidade, né? Eu falo pra ele que eu não tô ali só pelo dinheiro dele. Então, o dinheiro tem que ser consequência. E pra mim é muito focado em resultado. Só que assim, consultoria principalmente, né? É um trabalho a 4 mãos. Sim. Eu tenho a minha parte, mas se ele não executar, de nada adianta. Então eu chamo ele, né? Já aconteceu de eu chamar o cliente pra conversar e falar, você tá ciente que se você não aplicar, a gente não vai ter sucesso no projeto? Né? Que só eu vim aqui falar o que tem que ser feito não vai resolver? Então, ou você se compromete em aplicar, ou a gente pausa aqui e volta no momento que você tiver mais tempo. Daí a pessoa, não, realmente, não quero perder mais dinheiro, vou continuar. Daí volta, aí tem um choque de realidade. Então eu falo pra ele, não tô aqui pelo teu dinheiro. Eu quero impactar vidas e negócios, né? Se você quer abrir espaço na minha agenda pra eu ajudar outras empresas, tá tudo certo. Né? Mas aí eu sempre peço esse comprometimento, sabe? Entendi. Perfeito. E isso eu ganho mais credibilidade ainda, que a pessoa fala, não, é verdade, né? Você tem razão. Não, perfeito. Tinha uma amiga de vendas, a Dai Prim, ela comentou que uma vez ela falava isso pro cliente, assim, isso aqui é uma prioridade pra você? Então por que você não fez o que a gente combinou? Exato. Então se é uma prioridade, você tem que executar como foi combinado. Não, perfeito. Aí eu falo, você tá vendo que a sua empresa tá perdendo dinheiro? Daí a pessoa, como assim? Eu falei, não, porque você tá me pagando e não tá fazendo. Né? Então não dá na mesma. Sabe? Então... Porque tudo tem a ver com comprometimento do cliente. Se ele não está comprometido com o resultado dele, não tem como ele terceirizar isso para ti, né? Porque a partir do momento que ele te contratou, tu tá ali para fazer acontecer, né? Exato. Mas esses casos, eu acho que poucos... São poucos. E aí, geralmente a empresa é um pouco maior, e aí a pessoa contrata alguém, às vezes, para tocar aquilo ali. Entendi. Então já aconteceu também. Eu não consigo, mas eu vou contratar alguém para continuar o projeto. Perfeito, aí contrata, a pessoa continua. Entendi. Às vezes a agenda dele é muito... Ele não consegue emergir e ele traz um gestor ali que vai fazer. Exato, e aí funciona. ele delega. Aí também funciona. Pô, legal. Legal. Mais uma dúvida, voltar no assunto do digital, só pra gente tentar colocar um pouco mais talvez de número, mas assim, consegue mensurar pra gente como que era a tua empresa antes e depois do digital? Qual foi o impacto do digital no teu negócio? Nossa, gigante. Eu saí de 4 clientes para mais de 1.000 negócios impactados. 4 clientes presenciais, digamos assim, para mais de 1.000 negócios impactados, assim, sabe? E, falar de empresas atendidas é muita empresa, sabe? É muita empresa, minha empresa é muita coisa. Hoje tu tem um time que te auxilia ou ainda tu que capitaneia todos os projetos sozinho? Hoje eu capitaneio os projetos sozinhas, mas eu tenho apoios de terceiros, né? Então, por exemplo, marketing, alguns mentores e tudo mais, mas na execução sou eu que faço. Tá no teu planejamento formar outras... Sim, estou com vagas abertas, inclusive. Fica a dica. É super interessante. Quando tu começa a entender essa transformação do CS, né? Eu acho que nem é tão difícil tu entender, né? Quando tu conversa com especialista, né? É difícil tu encontrar os especialistas, né? É fascinante, né? Porque tu vê, cara, às vezes o time de vendas, né? É difícil tu formar, é difícil tu montar mentalidade, e além de tudo ainda tu tem que trabalhar muito a motivação do teu time, tu tem que trabalhar meta em cima de meta, né? O CS tu consegue construir uma base, né? E as pessoas, e aí o resultado ficou bem evidente que ele fica na mesa, né? Tu já tem resultado validado, né? Mas o difícil é tu encontrar realmente as pessoas que entendam, né? Mas ficou bem evidente também que é o básico bem feito, né? Exato. E assim, a primeira pessoa que eu vou contratar para a empresa vai ser para cuidar da minha base de clientes. Então ela tem que entrar na cultura de CS, Ótimo. Aí depois ela, né, vai navegar em outros lugares, assim, em outras áreas. Mas o primeiro ponto é, cuide bem dos meus clientes, né, se você quiser ficar aqui na empresa, então.
esse teu modelo online, tu chegou a fazer embalar ele e fazer um lançamento dele, mesmo perpétuo, ou não? Ou tua venda é ainda mais só por indicação? Já fiz alguns lançamentos, mas o maior resultado veio dos meus próprios clientes. Entendi. Legal. De quem já faz, fala assim, tu precisa fazer também, aí a pessoa já fica na fila de espera, aí quando eu abro já meio que vai acontecendo. Entendi. Tá lá na caixinha, lá, embalar algumas packs desse produto e lançar? Sim, está. Bom, isso é legal, né? Tem coisa por aí. Tem coisa por aí. Eu acho que tem tudo... poucas pessoas, né, que tem alguma pessoa assim que tu acha que no Brasil se destaca muito falando de CS ou... Olha, eu digo que eu tô num oceano azul hoje, sabe? Tem pessoas que falam de experiência, falam de jeito Disney, sim, né? Porque eu também falo do jeito Disney de encantar clientes, mas hoje ainda é um oceano azul CS. Poxa. Eu imaginei que sim, né? Porque até quando o Felipe falou, né, que tinha conseguido te convidar e tu aceitou, né? Como eu sempre digo, a gente tá fazendo um MVP do nosso podcast aqui, a gente ainda vai conversar mais vezes. Eu pensei, cara, baita conteúdo pra gente conversar, né? E conversando contigo, tu tem muita propriedade mesmo, assim, sabe? Então eu fico bem feliz com isso. Uma pergunta, vamos aproveitar os cortes, né? Talvez já tenha falado aqui, mas só para essa ficar registrada, quando tu pensa na Márcia como expert, né? Tu é expert em quê? Encantamento do cliente. Acho que eu diria isso. Resumiria em encantamento do cliente, que aí o resto é tudo consequência. Então, sempre que tu chega no cliente, tu transforma essa energia, né? Não, eu vim aqui para te ajudar, para passar para ti como tu vai encantar o teu cliente. Isso. Isso aí. Nossa. E é uma habilidade? A pessoa desenvolve, é uma técnica? É uma habilidade. É uma habilidade de empatia com, né, o saber ouvir e entregar o que realmente o cliente quer, se conectar com ele. Essa pergunta foi interessante. Tu sempre foi uma pessoa comunicativa ou sempre foi uma pessoa mais tímida? Como é que nasceu esse tipo? Porque tu falou, já fiz programação. Pois eu fiquei tentando as duas coisas. Agora... Programação com relacionamento. Relacionamento, muito... Interessante, eu sou uma pessoa muito analítica. Apesar de hoje as pessoas não acreditarem muito, assim, eu sou uma pessoa introvertida, eu sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa, né, mais de perfil organizado, estruturado. Tanto é, né, vim de uma área técnica. Aí tu resolveu conversar com pessoas, né? Aí eu vi que me conectar com pessoas dava certo, né? Legal. Aí eu comecei a me conectar e tudo mais. Hoje, quando eu faço palestra, eu confesso que eu ainda falo assim, nossa, como que eu, né, tô falando? Porque foi do dia pra noite, assim, não teve, assim, não foi, eu fiz um curso e mudou. Não, foi o fazer todo dia, eu acho que foi muito isso, sabe? Sim. Fazer todo dia, gostar, eu amo o que eu faço, assim, de paixão, né? Eu trabalho de domingo a domingo, a minha família até fala, né, pega no meu pé. Final de semana eu mandei uma mensagem pra minha mãe, que tava aqui em Joinville, né, tava chovendo e tal. Eu falei, adivinha o que eu tô fazendo, né? Eu tava lendo um livro deitada no sofá dela, trabalhando, né? Porque você trabalha todos os dias. Mas, assim, pra mim não é trabalho, né? Pra mim, eu gosto tanto do que eu faço que, não sei, não é pesado, não tenho, né, aquela, nossa, é segunda-feira, não. Todo dia pra mim é legal, é uma nova oportunidade, é um cliente que eu vou impactar, então isso tudo, não sei te dizer, assim, fica muito leve, sabe? Sim, e acaba construindo esse ativo que tu sempre entrega, né? Que é o conhecimento, essa bagagem, né? É isso. Eu acho que é o que sela tudo isso, né? Que faz uma pessoa analítica conseguir conectar com tantas pessoas, né? Impactar tantas vidas. E também é o adaptado, né? Um empreendedor, ele precisa do dominante ali. Então, eu preciso fazer, vender, né? Estruturar, planejar. Então, você é um pouco de tudo. Então, é muito desenvolvimento, é muito dia a dia, é muito fazer mesmo. Ótimo. Nossa. Isso. É isso. Agradecer. Queria saber se você quer deixar algumas considerações finais, mas agradecer a sua presença, por ter aceito o convite. Muito bom falar com você, conversar com você, e espero que você volte, porque a ideia é que você continue tendo sucesso nos seus projetos, para você voltar e contar novos cases aqui pra gente. Não, com certeza. Eu adorei essa conversa, eu acho que foi enriquecedora, né? A gente criou o podcast para ter o pretexto pra gente poder aprender mais. Muito boa a estratégia. Sem pagar por isso. Deus é brincadeira.
Cachê é caro. Não, então, foi bem bacana, te agradeço de coração mesmo, prazer te conhecer. Espero que tu consiga realmente ser o principal ou um dos principais players desse segmento que tu escolheu, né, como propósito de jornada mesmo, né. E eu não posso dizer que eu não tenho dúvidas, né, só depende de ti, e eu achei maravilhoso, te agradeço de verdade mesmo, e até uma próxima oportunidade pra gente conversar. Eu que agradeço, né, mais uma vez o convite. Gostei muito, né, gosto muito de falar sobre isso, então estou sempre aberta a oportunidades, se tiver, né, vamos voltar aqui, contar mais cases de sucesso, então contem comigo também. E para quem está nos ouvindo, assim, né, então se te deu uma virada de chave, começa, só começa, né, então não espera que o teu concorrente faça para você falar assim, putz, preciso agir nisso, né, então quanto antes você começar, antes você colhe os resultados. Massa. É isso. Perfeito. Legal, bacana. É isso. Obrigado.